Boa tarde, minha gente. Viu que hoje nós preparamos até o sino para tocar, para simbolizar o acolhimento que nós queremos fazer. Os sinos, quando são tocados, não é só para fazer barulho, tem todo um simbólico bonito dentro do contexto religioso, que simboliza diversas situações. Nas cidades pequenas, quando tocava o sino de um determinado modo, nós sabíamos que tinha morrido uma pessoa. Quando tocava o sino de uma outra forma, significava que a missa ia começar. Enfim, não importa. O que nós queremos é que hoje você se sinta em casa com a gente. Nós sabemos que todos nós estamos necessitados de oração, estamos vivendo um tempo muito difícil, de muita luta, e há uma necessidade enorme de criar dentro do nosso coração, dentro do nosso interior, uma reserva de energia, de força para a gente dar conta de viver tudo isso. E a gente sabe que a oração tem o poder de curar o nosso coração, ela tem o poder de fortalecer a nossa mente. Orar é entrar em contato com aquilo que nós temos de mais sagrado em nós. E toda vez que nós estamos em comunhão com o que há de mais sagrado em nós, nós fortalecemos as nossas emoções, os nossos pensamentos. E a nossa espiritualidade é justamente o resultado de tudo isso, do pensamento e do sentimento. Nós não somos religiosos somente pensando, raciocinando, mas também não somos religiosos somente sentindo. Não, é na fusão dessas duas situações humanas, o pensamento, que é a reflexão, e o sentimento, aquilo que nós provocamos, aquilo que sensibiliza a nossa alma, que nos faz entrar em comunhão com aquilo que nós temos de mais sagrado. Por isso que toda celebração, o presidente, seja o pastor, seja o padre, enfim, em todos os contextos religiosos, o rabino, até o pai de santo nos seus terreiros, fazendo as suas orações, todos nós que trabalhamos com a religiosidade popular, nós mobilizamos no coração das pessoas o sentimento e a reflexão, o pensamento e o sentimento. Então é isso que nós queremos. Nós que somos cristãos, católicos, com profundo respeito a todas as outras religiões, temos uma maneira específica de provocar isso. E a missa é o ponto alto da nossa reflexão. Todo rito religioso, volto a dizer, é uma tentativa de colocar o coração humano em contato com Deus. E nós não queremos ser obstáculos nessa experiência. Pelo contrário, nós queremos ser facilitadores. Portanto, seja bem-vindo à nossa casa, seja bem-vindo à nossa capela, a capela que é dedicada ao coração de Jesus. Coloque aqui a sua família, as suas intenções. Como nós fazemos toda a missa, a gente desativa agora os comentários para ajudar a oração de quem está nos assistindo. São tantas pessoas que estão em casa neste momento, impossibilitadas de sair e que entrarão em contato conosco através da celebração que nós faremos aqui. Muito obrigado pela confiança. Eu sempre digo, toda vez que eu tenho uma assembleia diante de mim, todo mundo que escolhe estar comigo, que quer estar comigo, sempre se desdobra dentro de mim uma responsabilidade muito grande. Nada do que será dito aqui, nada do que será refletido, do que será rezado, eu pretendo que faça mal a você. Pelo contrário, que tudo aquilo que nós celebrarmos possa atingir o seu pensamento e o seu sentimento, para que nessa integração você possa colher um pouco de leveza para viver bem este momento que nós estamos precisando viver. Vem, Senhor Jesus, o coração te bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver.
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e o amor de Deus, a ternura de seu Filho Jesus e a santidade do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. Meus queridos, toda vez que nós nos dispomos a refletir sobre os nossos pecados, nós estamos pensando naquilo que há de mais vergonhoso em nós. Toda vez que você precisa pensar naquilo que é mais vergonhoso em você, eu acho que você conta nos dedos, ou talvez nem tenha, lamentavelmente às vezes é assim, nós não temos muito para contar. Quem são as pessoas que você tem coragem de mostrar o que você tem de mais frágil? É difícil. Mostrar a nossa fragilidade de alguma forma nos expõe. É perigoso que o outro use isso depois contra você. A vida nos ensina que só mesmo quando nos sentimos amados é que nós nos encorajamos para contar o que temos de mais vergonhoso. Porque só o amor nos salva daquilo que nos envergonha. E aquele que nos escuta, se tem uma postura amorosa, ele nos encoraja para a gente poder dizer aquilo que é vergonhoso em nós. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu li um livro que me marcou muito. E tinha uma frase simples, bem no início do livro, que dizia assim: se eu lhe mostrar a minha nudez como pessoa, não me faça sentir vergonha. Porque quando nós nos envergonhamos de nós mesmos, uma trava existencial se estabelece ali dentro. Um obstáculo, que não é o outro que coloca, somos nós. A psicologia nos ensina que a gente só evolui no combate àquilo que é nocivo em nós, naquilo que nos destrói, quando nós aprendemos a lidar com naturalidade com aquilo que nos envergonha. E somente as pessoas que nos amam nos fazem construir essa sala de estar, onde a gente se sente à vontade para dizer. E por que é importante dizer, minha gente? Porque também a psicologia nos ensina que toda vez que nós verbalizamos aquilo que em nós é opressivo, nós já começamos a resolver. Por isso Jesus fazia questão de despertar nas pessoas que ele encontrava a coragem de dizer o que pesava no coração delas. Por isso Jesus fazia de uma maneira tão pedagógica, tão simples e tão direta, sem rodeios. E por que as pessoas tinham coragem de dizer? Porque Jesus não envergonhava ninguém. Por pior que tivesse sido aquele passado, aquela experiência vivida, ele tinha uma capacidade enorme de acolher. Como diz essa música que nós cantamos no início, diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Como uma reverência unida de amizade, nós acreditamos que esse Jesus, que acolheu a tantos, que curou a tantos, pode também curar o nosso coração. Feche seus olhos. Reconheça comigo, diante de Deus, já que Ele não lhe envergonha. Esse Deus que é amor, que está plenamente manifestado em Jesus. Esse Deus que não tem uma condenação para lhe oferecer. Enquanto você estiver vivo, enquanto você puder escolher, enquanto o seu coração bater, você ainda tem uma chance. Ninguém, absolutamente ninguém pode lhe retirar o direito de ter essa chance, que é de reescrever a vida. É como se hoje apagasse na cabeça de todas as pessoas com quem você convive o seu passado
Ninguém lembra nada do que você fez. Olha como isso é redentor. Respirar fundo e saber que a partir de agora, ninguém tem o seu passado contra você. Isso é o perdão de Deus, minha gente. E quando você toma posse disso, quando você toma consciência disso, uma força interior cresce. E acreditando que o seu passado foi apagado porque Deus lhe perdoou, porque Deus lhe concedeu uma nova chance, você é capaz de virar a página e reescrever a sua história de um jeito novo, sem os defeitos de antes, sem os erros de antes. Porque é isso que Deus faz com a gente toda vez que nós pedimos a Ele perdão. E toda vez que, acreditando no perdão que Ele nos concedeu, a gente vive a reconciliação interior. Domingo passado nós falávamos disso. Não adianta eu saber que Deus me perdoou, eu também tenho que me perdoar. Vamos aproveitar esse domingo bonito de Emaús para pedir que o Senhor nos conceda a graça hoje de receber a sua misericórdia e o seu perdão e também oferecer-nos essa nova oportunidade de fazer a nossa vida ser nova de novo. Coloque o seu coração diante do Senhor. Peça perdão junto comigo. De transformar tua vida, impossível Ele fará, porque és precioso aos seus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. É preciso crer e se entregar sem medo. Ele nunca vai tirar a tua liberdade se não queres. Mas se te entregas sem reservas, tua vida se transformará. Então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Deus só não é capaz
de deixar de te amar. É diante dessa certeza que nós queremos receber o perdão do Senhor. Deus troca males por cada um de nós, capaz de trocar tudo por amor a cada um de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos glorificar a Deus pela nossa vida, por tudo o que podemos nele e através dele. Glória a Deus nas alturas e paz na terra dos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Hoje eu gostaria de rezar na intenção da minha querida amiga Débora Montenegro, que aniversariou ontem. Quero também pedir na intenção do Cadinho, pela alma dele, que faria 60 anos hoje. Cadinho faleceu há pouco tempo, pouco mais de um mês. E quero também que você, neste momento, que perdeu algum ente querido, neste tempo de quarentena, em que nós não estamos tendo a oportunidade de ir às igrejas, celebrar as intenções deles, que você coloque neste altar a intenção da pessoa que você sabe que faleceu, ou que era algum parente seu, ou que era só um conhecido, algum amigo. E quero pedir também que você coloque a intenção da sua família. Reze pela sua família comigo. Vamos juntar os nossos corações neste momento. Eu quero colocar aqui também a minha família. E quero colocar todas as famílias que agora, neste momento, estão nos acompanhando. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora, com alegria, a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, que vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele disse: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus,
Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, eu não vacilo. Vós me ensinais o caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais o caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Lucas. Naquele tempo primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com um rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito,
A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. E quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, a noite já vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos ensinava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram, voltaram para Jerusalém, onde foram encontrar com os discípulos. Eles estavam reunidos, e estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Tá boa a imagem? Todo mundo assistindo direitinho? Minha gente, o domingo de hoje, ele tem uma conexão com o domingo da Páscoa, claro. Nós estamos vivendo o tempo pascal. E a cada domingo a gente vai dando passos na compreensão do significado da Páscoa. Porque todos nós já sabemos que a Páscoa é a ressurreição de Jesus. No domingo da Páscoa que nós celebrávamos aqui, nós lembrávamos que todo o projeto de travessia nós podemos chamar de Páscoa, de deslocamento. Eu estou saindo de um lugar para ir para o outro. Nós falávamos da Páscoa do povo judeu, que eles celebram até hoje. A memória de um tempo em que eles saíram da escravidão do Egito e caminharam durante longos anos na direção da Terra Prometida. Momentos importantes dessa transição, dessa transposição, né? Que foi a passagem pelo Mar Vermelho, quando o mar se abriu. Mas a Páscoa, ela tem um significado muito profundo e que nós precisamos de um tempo litúrgico especialmente preparado para nos ajudar a entender, uma vez que toda a fé cristã é uma fé pascal. Nós acreditamos na ressurreição, que não é reencarnação, são conceitos diferentes. A ressurreição é um conceito cristão que nos coloca numa responsabilidade de receber no nosso corpo as forças místicas de Cristo. Então a Páscoa é todo o processo humano que me ajuda a sair das prisões de Adão e alcançar as liberdades de Cristo. É sempre um deslocamento. Eu tenho as forças adâmicas em mim, né? Podemos dizer assim. Você tem as forças adâmicas em você. Tudo isso de alguma forma lhe trazendo para aquilo que é mesquinho em você, para aquilo que é nocivo, para aquilo que não é ainda bonito. Mas ao mesmo tempo você tem como objetivo, como dizia São Paulo, é para o alto que nós olhamos, é para este alto que nós queremos caminhar. Nós queremos elevar os nossos sentimentos, nós queremos elevar os nossos pensamentos e tudo aquilo que eu considero por uma metáfora. A metáfora me ajuda a entender, a metáfora lhe ajuda a entender, uma linguagem figurada. Quando eu me lembro de Adão e Eva, eu me lembro do homem barro, frágil, da mulher barro, frágil, que então foram recuperados
pelo mistério de Cristo. E olha onde entra a Nossa Senhora nessa história, como nova Eva, a mulher que não aderiu ao pecado. A nossa redenção passa pela humanidade de uma mulher que aceitou ser inteira, não fragmentada. Sim, porque o pecado nos fragmenta, né? O pecado retira a nossa inteireza. Então, toda vez que nós escolhemos vencer as forças de Adão e assumir as forças de Cristo, nós estamos falando de um projeto antropológico que pode ser corroborado pela psicologia, pela filosofia, pelas ciências que hoje entendem o comportamento humano. Eu acho lindo, minha gente, toda vez que nós percebemos que a ciência está trabalhando a partir dos mesmos conceitos que nós cristãos, há mais de 2000 anos, estamos trabalhando, que é o conceito de conversão. É claro que nós, enquanto religiosos, porque fizemos um discurso errado, porque interpretamos de maneira equivocada o contexto religioso, colocamos culpa nos corações humanos, fizemos com que muitas pessoas se matassem porque não se entendiam à luz da verdade. Lamentavelmente, foram apresentados a um Deus cruel, a um Deus carrasco, como eu gosto de dizer sempre, muito pior do que nós. Quantas vezes um discurso religioso foi causa de queda para muitos, porque estava pautado numa mentira e não na verdade. A verdade, se nós quisermos ter acesso, é Jesus. Esse Jesus que caminha ao lado dos 2 discípulos de Emaús. Eles estavam voltando para casa decepcionados. Quem já foi a Israel comigo sabe a distância que existe entre Jerusalém e Emaús. Eles estavam em Jerusalém porque eles participaram da Páscoa, eles estavam lá por causa da Páscoa, e eles estavam lá porque já eram discípulos de Jesus. E eles estavam esperando que Jesus, naquele dia glorioso, derrubasse as forças do Império Romano e estabelecesse o tal do reino de Deus que ele tanto falava. Jesus pregou o tempo todo o conceito de reino de Deus e os próprios discípulos não entenderam o significado porque eles achavam que era um reino político. Eles achavam que Jesus ou ia aderir ao poder político daquela época, ia se juntar com os poderosos, ou Jesus ia mandar matar todo mundo e estabelecer um novo governo. Claro, é a tentação de todos nós, não é? É muito mais fácil acreditar num reino político, porque isso causa até um certo conforto, pensar que essa estrutura horrorosa que nós temos que suportar vai cair por terra, porque chegou um Salvador da pátria que vai nos livrar de tudo. Vai nos livrar da corrupção, vai nos livrar dos impostos pesados que o Império Romano nos impõe. Vamos viver dentro de uma sociedade mais justa. Era maravilhoso acreditar assim. Mas Jesus não estava falando de matéria. Jesus não estava falando do poder humano, que é de dominar outras pessoas. Jesus estava falando de um poder muito superior, que é aquele que provoca no nosso coração uma capacidade enorme de, mesmo quando estivermos sob algum período de escravidão, não nos sentirmos escravos. O poder que Jesus pregava, o reino que Jesus falava, é um reino espiritual. É esse que nós podemos habitar através do nosso pensamento e do nosso coração e que nos leva a transformar todas as realidades que estão ao nosso redor. Porque onde existe um ser humano verdadeiramente convertido pelo cristianismo, ali está a justiça, ali está a bondade, ali está a igualdade, ali não haverá espaço para a morte, ali não haverá espaço para absolutamente nada que possa ser prejudicial à vida humana. Sim, o reino de Deus só vai acontecer entre nós quando o reino de Deus acontecer em cada um de nós. Às vezes eu fico incomodado, né? Nós falamos tanto em paz mundial, mas a gente não é capaz de construir paz e harmonia dentro das nossas casas. Como é que eu posso querer a paz mundial se eu vivo em guerra com a terra que vive comigo? Como é que eu posso querer a justiça no mundo se eu não sou justo com ela que trabalha comigo? Como é que eu vou poder falar
daquilo que é grandioso para o mundo se eu não aplico na minha realidade concreta. Então o reino de Deus, ele é antes de qualquer coisa um projeto de vida interior que depois transforma as outras realidades. E é bonitinho porque os discípulos de Emaús estavam voltando decepcionados para casa. Você vê na leitura do Evangelho de hoje. Jesus percebeu que eles estavam tristes, perguntou o que estava acontecendo, porque Jesus sempre se interessava pela tristeza das pessoas. Jesus sempre se interessava por quem estava triste. Queria saber os motivos, queria saber se ele podia fazer alguma coisa. E aí os discípulos contaram para ele da decepção que estavam vivendo. Certamente também, como os outros discípulos, deixaram um bom tempo da vida, andaram atrás de Jesus, para nada. Não aconteceu nada. E Jesus vai fazendo isso que eu estou fazendo aqui. Só que, claro, com muito mais propriedade. Foi explicando para eles o significado da Páscoa. Foi explicando as Escrituras para preparar aqueles dois corações para o verdadeiro reino de Deus, que se estabeleceria dentro deles, quando eles fizessem uma experiência do Cristo ressuscitado. Quando eles abandonassem as ilusões de que aquele reino que Jesus pregava era um reino de poder político, mas era um reino de poder espiritual. Era outra forma de autoridade. Era autoridade sobre o mal. Era uma autoridade que impunha um poder de destruir tudo aquilo que fosse diabólico. E os discípulos vão ouvindo aquela história, eles chegam em casa, Jesus faz um teatrinho, né? Finge que vai passar direto, mas ele queria ficar, porque a missão dele ainda não tinha terminado com aqueles dois. E quando ele faz que vai embora, os discípulos convidam, fica com a gente, já é tarde, o dia se declina. E Jesus aceita ficar. E a revelação de Jesus naquele momento se dá na hora de partir o pão. Tão significativo isso, minha gente. Aí nós entramos na Eucaristia, que é o momento em que Jesus reparte o pão, consagra-o e ensina para aqueles discípulos que aquele pão agora não é só pão, que aquele vinho não é só vinho, mas é o corpo e o seu sangue. E que toda vez que eles se aproximarem deste altar, eles viverão em estado de ressurreição. E se eles permitirem que aquela missa demore dentro deles, a vida será sempre uma eterna celebração. E eles acreditam. Tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus pregou para eles, preparou o coração para aquele momento, para entender o significado daquela partilha do pão. Minha gente, aqui neste momento em que nós estamos recordando este episódio de Emaús, nós também vivemos um projeto muito parecido. Nós também já sabemos o significado da Páscoa, de alguma forma já sabemos o significado da Escritura, das Escrituras, já ouvimos tantas vezes, já conhecemos o significado da Eucaristia, mas hoje é uma hora tão especial para a gente dar um passo a mais nessas compreensões. Primeiramente, eu não posso ser um cristão sem viver a dinâmica da Páscoa. Todos nós temos uma reforma interior a ser feita. Eu sei que você tem. Eu sei que você tem situações de morte no seu coração, que você precisa vencer. Eu sei que você tem ódios a serem julgados fora, a serem perdoados, rompidos. Eu sei que você tem situações dentro do seu coração de fracassos que foram guardados, que você precisa vencer. Eu sei que há muito sepulcro vazio, trancado dentro de você, muito sepulcro ainda trancado dentro de você, que precisa ser exposto ao sol.
Viver a Páscoa é retirar diariamente tudo aquilo que em nós ainda é resquício de morte, tudo aquilo que no nosso comportamento ainda não é ressurreição, tudo aquilo que em nós ainda não é sinal do reino de Deus. Viver a Páscoa é diariamente reconhecer diante de Deus e das pessoas que são mais próximas, como nós dizíamos no ato penitencial, que nos amam. Quais são as vergonhas que nós precisamos superar? Quais são os detalhes do nosso temperamento, da nossa personalidade, que ainda precisam ser quarados pelo sol da ressurreição? Estamos em transição. E o último ponto com o qual eu encerro: o significado da Eucaristia. Não vamos pensar como apenas uma oportunidade que a gente tem de estar dentro da igreja, de nos juntarmos a outras pessoas e realizar um rito. Não. É a oportunidade que nós temos de viver a mesma experiência que os discípulos de Emaús viveram, de receber Jesus em nossa vida. Uma vez eu fui constrangido por uma mãe. Eu era padre recém-ordenado em Belo Horizonte, eu estudava lá. Eu fui jantar na casa de uma família e tinha um menino, assim, devia ter uns 10, 11 anos, que não ficou com a gente hora nenhuma. Ele só veio e me cumprimentou porque a mãe mandou. E depois, um pouquinho, já tínhamos terminado o jantar, ela me constrangeu com a seguinte situação: vem aqui, fulano de tal, vamos fazer aquela pergunta para o padre. Já me deu aquela batedeira, né? Porque geralmente vai colocar o padre em fria, diante dos filhos adolescentes, dos filhos jovens. Ai, meu Deus do céu, que constrangimento. Aí veio o menino todo sem graça, e ele não queria perguntar, e a mãe mandando ele perguntar. Aí por fim ele falou assim: padre, ainda sem me olhar muito, é obrigado a ir à missa? Ai, meu Deus. E eu ali, diante daquela resposta que seria perigosa, ela seria perigosa de todo jeito. Se eu respondesse catequeticamente, sim, é obrigado a ir à missa, eu corresponderia às expectativas daquela mãe, mas correria o risco de me tornar bobo, sem profundidade para aquele menino que talvez um dia ficasse, ou que naquele momento pudesse marcá-lo eternamente de uma forma negativa, com uma resposta fácil de dar. Mas eu sabia que naquele momento eu não podia escolher o caminho mais fácil. Eu me lembrei de Jesus que tantas vezes fez o errado porque era o certo. Como colher as espigas em dia de sábado porque tinham fome, e era errado. Como curar um homem num dia de sábado porque a lei não permitia, mas ele curou porque ele sabia que era o certo. Entre desrespeitar a lei e devolver a vida a uma pessoa, ele escolheu devolver a vida. Então, diante daquele impasse, eu escolhi fazer o que era mais perigoso: arrumar até uma inimizade com a mãe. Eu disse assim: não é obrigado a ir à missa. Aí o menino olhou assustado, a mãe olhou assustada, o pai olhou assustado, e já emendei: sabe por quê? Sabe por que não é obrigado? Vou lhe dizer uma coisa: a missa, ela nasceu assim. Jesus sabia que ia morrer, estava com medo. E o que a gente faz quando a gente tem medo? Eu perguntei para ele. Ele ficou assim, pensou. A gente procura ajuda? Eu disse sim. Mas a gente procura ajuda de qualquer pessoa? Ele disse não. De quem a gente procura ajuda? De quem a gente gosta. Isso. Quando a gente tem medo, e Jesus naquele momento tinha medo, porque embora ele fosse Deus, todos os sentimentos humanos estavam nele. Quando ele sentiu medo, ele achou que seria bom estar perto das pessoas que o amavam. Quando a gente tem medo, a gente quer estar perto das pessoas que nos amam e a quem amamos, falei para ele.
Só que Jesus não podia convidar muita gente. Quando a gente convida muita gente, a gente continua com medo. Porque não é a multidão que diminui a nossa solidão. O que diminui a nossa solidão é quando nós nos sentimos acompanhados. E às vezes poucas pessoas têm mais poder de nos acompanhar do que uma multidão. Então Jesus não podia convidar muita gente, senão ele se desligaria do significado que ele queria para aquela noite, que era esconder um pouco do seu medo, que era aplacar um pouco do medo no coração e estar rodeado de pessoas que o amavam, para encontrar humanamente um sustento para viver aquele calvário que seria terrível. E nesse momento o menino já tinha os olhos grudados em mim. Os pais também. Então, o que Jesus fez? Escolheu 12 pessoas. 12 pessoas que ele sabia ser importantes e significativas na sua vida. E convidou-as. Todos eles compareceram, porque foram convidados. Se você pensar que a missa é uma memória que nós fazemos daquela ceia, daquele momento em que Jesus sentia medo e queria estar acompanhado de seus amigos, claro, há um outro significado muito mais bonito que se desdobra. É um momento em que ele vai ensinar aos discípulos uma forma de dar continuidade ao projeto dele. Mas eu não queria falar disso com aquele menino. Eu queria falar só do primeiro ponto. A missa é um convite. Aí eu perguntei para ele: se hoje um dos seus amigos fosse morrer também, e ele escolhesse fazer também uma janta, um jantar, o último jantar dele, em que ele reuniria os seus amigos, e ele só pode convidar 12, que é o número que a mãe dele deixou, e você fosse o convidado, se o seu nome estivesse especialmente colocado entre aqueles 12, você interpretaria aquele convite como uma obrigação? Ele disse: não. Se você interpretaria como? Como um prazer. E aí ele falou mais: porque eu me sentiria especial. Ele podia chamar outras pessoas e resolveu me chamar, porque eu sou importante para ele. Pronto. Toda vez que você escutar que você é obrigado à missa, converte essa mensagem no seu coração. Converte essa mensagem na sua cabecinha. E lembre-se que é Jesus fazendo uma listinha de convidados e colocando o seu nome. Aí ele falou assim: mas aí todo mundo pode pensar assim? E sim. Todo mundo pode pensar assim, porque quando Jesus nos amou, Ele nos amou a todos, mas de maneira particular. Então, toda vez que vai começar uma missa e toca o sino, eu lembro: é meu amigo que vai morrer, está com medo e quer a minha companhia. É meu amigo que vai se despedir de nós e vai deixar-nos um memorial celebrativo de saudade. É meu amigo que vai se despedir do mundo para entrar na glória, para estar presente no mundo de uma outra forma, e está me convidando para estar lá. Jamais quero interpretar essa beleza como uma obrigação. Jamais quero interpretar que o convite de Deus para mim, para tomar parte à mesa, para ser um dos 12, seja uma obrigação. Talvez seja por isso a religião não converteu tanta gente. A gente nunca entendeu
que é um convite de amor. Incutindo na nossa cabeça que era uma obrigação a gente ir lá, entrar em contato com a verdade de um amigo, entrar em contato com Deus que me ama. Quantos se perderam da oportunidade de considerar a missa, a Eucaristia, como uma reunião de amigos? Deus é nosso amigo, minha gente, e Ele sabe como é que nós gostamos de viver, é comemorando. O primeiro milagre de Jesus não foi ressuscitar um morto, não foi curar um cego, não foi curar um surdo, não. Foi multiplicar o vinho para que a festa não terminasse. O primeiro milagre de Jesus foi fazer com que a festa não tivesse fim. Por quê? Porque você é convidado. Eu sou convidado. Nós estamos convidados neste dia a viver a mesma experiência que os discípulos de Emaús, de ficar diante de Jesus e receber dele o que de mais precioso ele pode nos dar, o seu amor nas espécies do pão e do vinho, que eucaristicamente são transformados em corpo e sangue. É a mesma coisa que você pudesse dizer: olha, eu dou meu sangue por você, eu dou a minha carne por você. É o mesmo que Deus espera de nós. Quando nós comungamos e a gente sai da igreja, ou se você não participa do corpo e do sangue, mas você ouve a palavra, é presença real de Jesus também. Quando nós saímos daqui, nós somos o corpo e o sangue de Cristo andando pelo mundo. Sim, tomar e comer, isto é o meu corpo. Às vezes nós só escutamos isso como Deus dizendo, para nós. Mas pense nessa dimensão eucarística. Se Deus me disse, tomar e comer, isto é o meu corpo, eu também digo para Ele: Senhor, toma-me também. Isto é o meu corpo, que agora, neste momento, está entregue. Eu também sou teu. E é por isso que se chama comunhão, minha gente. São os encontros. É a arte do encontro entre Deus e nós. É Emaús se tornando realidade aqui, neste momento, e a gente passando a entender a ressurreição de um jeito novo, a missa de um jeito novo. Não é obrigação, pelo amor de Deus, nunca foi. E se alguém um dia lhe ensinou a missa como obrigação, corrige na sua cabeça. Lembra da história do menininho? É um convite que você está recebendo. Você não é obrigado a ir, mas você quer ir pela importância do convite, pela grandiosidade do convite. Deus não lhe deixou de fora da lista de convidados. Deus não está lhe deixando fora. O seu nome está na lista. A festa é para você. O jantar não será o mesmo se você não vier, porque Deus faz questão da sua presença. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Por isso o convite está sempre feito. Felizes os convidados à ceia do Senhor. Amém. Nós vamos fazer agora aquele breve no intervalo, porque na missa não pode ter intervalo, mas para que a live não caia, nós vamos fazer a pausa. Você vai me prometer que você vai voltar, porque nós vamos continuar agora essa parte tão importante que é a liturgia eucarística. E nós vamos ter uma oração muito especial pedindo a Deus pelas nossas famílias ao final.